Zaidan, nada contra a prefeitura estar preocupada com quem vai optar por um serviço de motocicleta, nada. Era legal que todo governante tivesse preocupações com quem vai andar na garupa de uma moto, né? Agora, o que me preocupa é a base de tudo isso não estar sendo tocada. Porque isso que a Maju falou, morreram 405, morrem motoqueiros todos os dias em São Paulo há muito tempo, mas há muito tempo. É desse jeito, morrem mesmo, e nunca o poder público teve uma atitude que é a mais importante de todas elas: brigar de maneira decisiva com o governo federal ou com quem cria as leis, com os deputados, seja lá quem for, para fazer com que o motociclista coloque os pés e o bumbum numa moto tendo uma preparação melhor do que tem hoje. Porque do jeito que é hoje, o cara sai pra rua no dia seguinte, depois de ter uma aulinha aqui, fazer a prova no Parque Ibirapuera, ou lá no Shopping Aricanduva, ou em outros lugares, nos poucos que tem para fazer esse tipo de prova, ele faz um 8, né? É um número 8, em que ele vai, coloca o pé no chão uma vez, simulando que é um farol, e ele vai pra rua, e no dia seguinte que ele tem habilitação, ele pode comprar tanto uma moto, uma scooter, que ele não precisa trocar de marcha, automática, ou ele pode comprar uma Amazonas 1200. Ele pode fazer isso e meter na marginal do Rio Tietê. Ele pode fazer isso. Pode levar gente na garupa, ele pode fazer o que ele quiser. Mas para isso ninguém tem atenção. Eu fico preocupado entre a preocupação e o quanto de mídia você tem com uma preocupação. Eu acho que a preocupação original, que é de quem vai para a rua, não está preparado para dirigir, tem que ser do mesmo tamanho para quem está hoje indo levando alguém na garupa ou para quem vai cobrar para levar alguém na garupa. E isso acontece com o carro, né? Acontece. A preparação está longe de ser adequada. Só que no caso da moto, né, os acidentes podem ter consequências, a possibilidade de uma consequência mais grave é muito maior, né? Muito maior. Muito maior. E é claro, se você... Essa é uma legislação federal, como você sabe muito mais do que eu, né? Mas cabe à prefeitura regulamentar. Esse é o princípio federativo, tudo bem. Assunto federal. A prefeitura não pode, a Câmara Municipal não pode legislar, a Assembleia Legislativa não pode legislar, só a Câmara dos Deputados e o Senado. Então é um assunto federal. Mas a regulamentação é local. E sem a regulamentação, você não tem a base legal para o funcionamento. Havendo, eu acho que em algum momento haverá, a não ser que mudem a lei federal, essa permissão federal, você vai ter muito mais moto na rua, claro, né? Porque você passa a ter uma motivação comercial. E você viu o que aconteceu com os carros, né? Uhum. Os aplicativos, eles produziram a multiplicação de carros, né? E isso acontece com as motos também. Mas o importante é exatamente o que você está dizendo, até porque no Brasil você tem sempre o risco de, ao não regulamentar, você desencadeia o serviço informal, sem qualquer controle, né? É o que acontece no Nordeste. O serviço de mototáxi é informal e existe lá há 20 anos, 20, 30 Exato. anos, do mesmíssimo jeito. Exato. Então, o que se pode fazer? Melhorar a preparação, né, de quem vai conduzir o veículo. E, repito, isso vale para carro, porque muitas vezes a pessoa passa num teste primaríssimo e no dia seguinte ela está na rodovia dos Bandeirantes, sem saber muito o que fazer, né? Ou está na Imigrantes, sem saber muito o que fazer, porque a estrada é uma outra lógica, né? Esse tipo de preparo, ele deveria ser muito mais rígido, eficiente, preparar motoristas mesmo, né? Competentes, que aprendam de fato a conduzir aquela máquina. E claro, no caso da moto, e se você vai liberar para um serviço de táxi, você tem de exigir esse tipo de coisa. Mas se você não tem essa preocupação com os usuários normais, comuns, não adianta você querer agora ter essa preocupação com quem vai usar isso comercialmente. A preocupação tem de ser geral. Isso aí que você falou, para mim, é o cerne do problema. E aconteça o que acontecer, regulamentando ou não regulamentando, a multiplicação de motos é inevitável. Até pelo custo do uso do veículo. É muito mais barato, né? Com a gasolina cara e tal, você tem cada vez mais moto. O que tem de moto no Brasil é um negócio impressionante. Eu não sei se tem isso em outro país, nessa quantidade. Então você tem de preparar quem usa, né?
Talvez só na Índia tenha tanta moto, ou na China pela quantidade mesmo de pessoas e que dá para fazer algum tipo de comparativo. Agora, a história da multiplicação das motos é um processo natural da economia mesmo. As pessoas, como você disse, que não podem ter um carro, porque fica caro mesmo, sob os mais variados aspectos, e acabam optando pela moto. A maior parte das opções de moto, dos novos motociclistas, é de gente que deixou o transporte público para andar de moto. Eu falo isso aqui sempre, sempre, sempre. Isso é dado, é dado. A pessoa deixa de gastar com o transporte público, faz uma parcela e compra uma moto que é muito mais barato, né, do que um carro, lógico, né? Compra uma moto usada e tudo mais, mas faz um financiamento. O dinheiro que ele gasta de passagem, ele dedica aquilo parte para um patrimônio que ele terá e mete a moto na rua. Eu não tenho a menor dúvida. É por isso, e tem muita gente falando aqui, obrigado a todos que estão mandando mensagens, que uma parte importante, aliás, determinante dos acidentes com motociclistas, se dá por gente que acabou de tirar a CNH de moto. Não é o motoboy que todo mundo acha, esse cara passa que nem um louco. Ele não tem que passar que nem um louco mesmo, né? O trânsito é igual para todos, para o cara que já tem muita experiência e o que tem pouca experiência, né? Mas esse que é o mal preparado recente, porque todos são mal preparados, mas tem muita gente que já é safa nessa história. Anda de moto no bairro já desde criança, tem tudo isso. E depois, digamos que tenha se transformado num profissional disso, vai fazer entrega. Esse cara é o que menos morre no trânsito. O que mais morre é o que acabou de comprar uma moto, colocou a moto na rua como uma opção para economizar dinheiro e para chegar mais rápido em casa ou mais rápido no trabalho. Esse é o primeiro que morre, porque ele põe na cidade, numa rua esburacada, na marginal do Rio Tietê, ou como o Jean Zaidan citou, ele pode andar na Imigrantes. Mesmo na preparação dele, ele não tenha andado um segundo em uma rodovia. Mas ele pode, depois que tirou a CNH, colocando a vida dele em risco e dos demais, porque o trânsito não é isolado. O trânsito não é um corredor que só tem você. O trânsito é um organismo vivo de gente que tem andando na calçada, do lado do carro, de moto, de bicicleta, de caminhão, de ônibus, de tudo, né? É isso. E Ronald, outro incentivo para aumentar esse mercado é que está havendo uma reelitização da compra de carros novos. Né? Tá inviável, né? Inviável. Carro novo. Inviável, Inviável. Não tem carro novo aí, Zaidan. Eu tô falando de carro básico. Eu tô falando de carro básico que quando você ouviu a primeira vez falar deles, tá chegando um novo modelo que vai ser acessível e tudo mais e tal. Tudo girando em torno de 100 mil reais. A partir de 80 mil reais você tem os carros... Como é que você compra isso? Mas é isso, essa é a realidade. Né? Estão até falando que tem uma marca asiática que está chegando com um carro mais barato, que é uma revolução se esse carro chegar. Ele vai custar 65 mil reais, 65 mil reais. É uma revolução chegar esse carro. Estou pensando até se vem com roda, porque de tão revolucionário que é, né? Do ponto de vista do preço, que é para bater todos os outros aí e tal. É isso, é um carro básico na base de 100 paus. Aí o cara compra financiado e paga 2, né? Ah, paga. É um papagaio para carregar no ombro do repoé da vida. E os caras inventaram financiamento de 60 vezes e tal, né? Às vezes as pessoas precisam ver quanto que representa 60 meses na vida. Parece que não, né? Você fala, vou fechar esse troço aqui, vou ter um carro São zero. 5 anos, né? É só 5 anos da sua vida pagando o negócio. E como você disse, né? Você paga logo uns 2 carros se chegar lá no fim. Né? Se chegar lá no fim. Né? E cuidado com os indexadores também, que pode transformar que a sua parcela seja fixa, né? O bom da parcela fixa, aliás, tem um bom e um ruim. Primeiro que você sabe que você pagou demais logo de cara, você já sabe. Mas a vantagem é que ela não aumenta depois, né? Antigamente tinha financiamento que saía na base do dólar, né? E aí tinha... Pô, nos anos 90, Zaidan, trabalhava numa outra emissora, tinha um amigo que tá morando no interior de São Paulo, e ele comprou um carrinho básico e o financiamento do banco era baseado em dólar. Meu Deus. Era o indexador em dólar. Aí o que aconteceu? Anos 97, 98, o dólar do dia pra noite deu um salto gigantesco. A parcela do cara dobrou, simplesmente dobrou. E ele não tinha o que fazer. O Fernando Henrique segurou o câmbio por causa da eleição. Isso! E aí quando acabou a eleição, foi aquele terremoto. Isso. Aí os caras criaram cooperativas de mutuários, de não sei o que lá, queria pra tentar ver se mudava isso. Muita gente fez o quê? Toma esse troço aí, não quero, pega o carro de volta.
né? Pega o carro de ouro, nem quero pagar mais isso, porque senão eu vou pagar sei lá até quando. E além de tudo, quando terminar o carro tá velho demais, né?